Mais um governador em maus lençóis com a justiça. O alvo da vez é o governador do Acre, Gladson Camelli, do Progressistas, que está sendo investigado pela Polícia Federal na Operação Ptolomeu, que bloqueou nessa terceira fase mais de 120 milhões de reais em bens. É muita grana, né? Oh. Então agora a gente vai trazer aqui uma notícia, uma informação de mais uma operação aí de um governador daquele partido, do partido que abrigou o Jair Messias Bolsonaro por muito tempo, o PP, e que é o partido de grandes políticos do nosso cenário. São, infelizmente, pessoas influentes, pessoas que têm o poder e fazem parte ali daquele centrão fisiológico que vivem para extorquir o poder executivo, isso quando o poder executivo não está alinhado, como foi o caso do Bolsonaro, né, e chantagear o governo. Então, o PP é um desses partidos fisiológicos, é um dos piores partidos que a gente tem. Se eu não me engano, o PP é a continuidade do Arena. Eu posso estar enganado, tá? Mas dessas trocas de partido e de outras coisas, ali eu acho que é o herdeiro, né, diretamente do Arena. Mas eu vou trazer aqui para vocês, então, a notícia do Jornal Nacional, que traz um resumo bastante interessante sobre essa operação. A Polícia Federal fez uma operação para investigar a participação de dezenas de empresas e funcionários públicos no desvio de dinheiro da saúde e da educação no Acre. Entre os alvos está o governador Gladson Camelli, do Progressistas. Pela manhã, servidores da Secretaria de Saúde do Acre foram impedidos de entrar no prédio enquanto policiais federais faziam uma varredura. O mesmo aconteceu na sede administrativa do governo. O material apreendido está na Polícia Federal em Rio Branco. Os agentes também estiveram no hotel e em um condomínio em Brasília, onde o governador Gladson Camelli, do Progressistas, tem um apartamento. Essa é a terceira fase da Operação Ptolomeu, que investiga o desvio de recursos públicos com participação de empresas privadas. A Controladoria Geral da União afirma que empresas receberam desde 2019 mais de 286 milhões de reais. A organização criminosa teria fraudado licitações no Acre, financiadas com recursos da saúde, da educação e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro desviado deveria ter sido utilizado em obras de infraestrutura e manutenção de prédios. A Receita Federal cruzou informações fiscais dos investigados e concluiu que parte deles não teria condições financeiras para explicar a evolução patrimonial dos últimos anos. E só abrindo um parênteses, essa evolução patrimonial, por exemplo, é muito nítida na própria família Bolsonaro. Como que o cara compra, né, mansão de sei lá quantos milhões em dinheiro vivo, não sei quantos imóveis em dinheiro vivo. É óbvio que se você puxar, é a mesma estrutura, você vai ver que a pessoa não tem licitamente renda que justifique adquirir esses bens. Então, essa questão sempre é um bom indício, a quantidade de bens que a pessoa tá evoluindo no seu patrimônio. E é por ali que, de repente, começa a puxar o fio e chega nessas situações que a gente está vendo aqui. O fisco identificou empréstimos simulados e doações entre os suspeitos, o que seria uma tentativa de lavar o dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça tornou indisponível o equivalente a 120 milhões de reais com bloqueio de contas e sequestro de aviões, casas e apartamentos que teriam sido comprados com dinheiro de corrupção. O STJ também suspendeu as atividades de 15 empresas investigadas. O tribunal bloqueou bens do governador Gladson Camelli avaliados em 15 milhões de reais, entre eles imóveis em São Paulo, Brasília e Rio Branco, e um avião. 34 pessoas ligadas ao primeiro escalão do governo estão afastadas dos cargos. Na casa de Eládio Camelli, irmão do governador, a polícia apreendeu bolsas, joias e relógios. Segundo as investigações, Eládio teria feito doações de dinheiro a Gladson na tentativa de provar a evolução patrimonial do governador. Gladson Camelli não foi alvo de mandado de busca ou prisão, mas o STJ decidiu que ele não poderá fazer contato com outros alvos da investigação, não poderá deixar o país e terá que entregar o passaporte à justiça. A defesa de Gladson Camelli declarou que ele prestou os esclarecimentos e confia na justiça e que vai recorrer das medidas cautelares. A defesa de Eládio Camelli Júnior afirmou que não teve acesso aos autos.
Então é isso aí. Agora, a gente está vendo mais um governador, né? Nós já tivemos o governador de Brasília, envolvido nos atos antidemocráticos, foi afastado. O governador do Acre não foi afastado, mas teve aí um bloqueio, não vai poder, acho que sair do país, teve apreendido o passaporte também, se eu não me engano. Teve toda essa situação aí que não pode conversar com as pessoas, mas o que a gente está vendo é a mesma velha política de sempre. PP, esse pessoal que apoiou o Bolsonaro aí, prometendo uma nova política, quando na verdade eles estão fazendo a velha política lá da época da ditadura militar ainda, desviando dinheiro e comprando avião, mansões, apartamentos, sabe? É muita coisa. Aqui a gente está vendo mais um episódio de corrupção dessa galera de direita que enche o peito para falar que esquerdista, esquerdalha, petralha, é tudo bandido. A gente tá vendo quem é bandido, a gente sempre soube quem era bandido, né, Anderson? O PP realmente fazia parte daquele grupo, agrupamento que sai da arena, né? Que sai do período da arena, porque, para explicar resumidamente, você tinha, era dividido como nos Estados Unidos, né? Você tinha só duas opções, um grupo mais conservador, um grupo mais progressista, e aí depois de 88, você tem aí um monte de partidos, enfim. O que acontece aqui é o seguinte, é lamentável. A gente iniciou essa conversa de hoje com o corte, um dos cortes, falando de um trabalhador que, mesmo pulando do carro, foi acusado de fazer parte de ilícitos, de roubos, e está tendo que se desdobrar para conseguir provar sua inocência. Uma das coisas que a gente não fala, tem a promotoria, mas a gente sabe que tem advogado público, né? Mas o quão é importante você ter dinheiro para ter advogados grandes para te tirar de algumas situações. O Tasso está aqui só para falar disso. Aí essa família às vezes vende o próprio carro do trabalhador para tentar inocentá-lo, né? E aí na outra esfera a gente está nesse corte falando de gente que já ganha bem, mano. Essa é a coisa mais odiosa que existe. A gente não está falando de pessoas que ganham um salário mínimo. A gente está falando de pessoas que ganham um salário suficiente. Caso ele tenha vontade de andar de iate, ele pode alugar o iate. Ele pode não comprar, mas ele pode alugar. Ele pode jantar em ótimos lugares, morar em bons lugares. E essa é a gente que pega auxílio paletó, que pega casa funcional e não usa. Então, a gente está falando de um agrupamento da velha política que a gente já não aguenta mais, Tasso. Essa que é a real. E que vem escamoteado nesses novos partidos. O novo de novo não tem nada. Só deu problema esse Partido Novo. Então, o que a gente está falando aqui precisamos realmente dessa juventude do outro corte que a gente falou, compreende? A gente precisa dar cada vez mais protagonismo e poder de caneta para um grupamento que ele não quer. O Renato Freitas, ele não quer ficar milionário, ele não quer ver os amigos dele, do bairro dele, ainda passar por situações de humilhação, de privações. E isso não é um depoimento de atestar honestidade. Não, gente, porque no final das contas a gente só quer viver num país com paz e com o direito de, como o Lula diz, de comer o nosso churrasquinho ali no fim de semana e assistir um jogo de futebol, para quem é do mundo nerd, comprar seu game, e quem não é, ou ir para sua igreja com tranquilidade. E aí você vê um grupo de pessoas que não contribui para o estado que ele vive, não oferecem nada e, muito pelo contrário, só tira, só retira-te. Ele não tem pudor algum de pegar ó, eu vi aqui, ó, casa de 5 milhões, daí compra barco, e é lastimável, e eu torço de coração que em algum momento a gente consiga punir mesmo, que a gente, eu falo sempre isso, tá? Eu quero que essas pessoas que sempre cometem
esses atos não se sintam mais confortáveis, porque elas se sentem confortáveis, né? E uma outra parte aqui que eu queria falar, esses casos, os nomes da Polícia Federal, né? Os casos, né? Operação Ptolomeu. Eu acho incrível. Eu queria conhecer quem é na Polícia Federal, qual é o agrupamento que dá o nome, como que isso se faz. A gente podia trazer qualquer dia aqui, trazer o delegado Saraiva, que foi da Polícia Federal, o Dalmei, para falar como que nascem os nomes, porque Ptolomeu foi um cientista grego que uma das coisas falou sobre a Terra, sobre o ser o centro do universo. Olha, eu sempre fico abismado com os nomes. Saiu um caso de Polícia Federal, eu vou lá ver o nome e da onde surge, tento fazer ligação do nome que eles escolhem. Eu acho incrível os nomes, assim, um melhor que o outro. Perfeito, Anderson. E aqui deixar a nossa solidariedade ao deputado Renato Freitas, que Mais foi uma vez. injustamente cassado, teve o mandato de vereador dele devolvido pelo STF e mais uma vez está no alvo agora na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná por ter falado verdades, por ter falado mal de uma força policial, porque a gente fala, assim, a questão da estrutura da polícia como um todo é estrutural. Quando a gente vê o policial na rua fazendo atrocidades, claro que isso não isenta a culpa e a responsabilidade pessoal que cada um deles tem, mas a gente tem que olhar que tem um sistema que forma esses policiais, que brutaliza esses policiais, que animaliza esses policiais muitas vezes, e que não dá suporte psicológico, não dá suporte, às vezes, até de equipamento, de outras coisas para esses policiais. E se você olhar aqui no estado do Paraná, eu vou falar uma coisa aqui que eu não. Se eu falar, a live vai cair e desmonetizar. Mas pesquisem por casos de policiais do estado do Paraná que atentaram, tiraram a vida de familiares e depois tiraram a própria vida. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Isso em tudo em histórico recente. Coisas assim de verdadeira chacina para depois tirar a própria vida. Policiais militares. Por quê? Porque alguma coisa de muito errada tem nessa instituição que não cuida da saúde mental dessas pessoas e depois essas pessoas estão aí na rua distribuindo esse amor e carinho, para ser bem irônico, contra a população. Então, minha solidariedade aí ao deputado Renato Freitas, que sobreviva, né? Que, como diz o Ferrez, né? Tá escapando, né? Que escape demais essa tentativa de tirar um deputado que foi legitimamente eleito pelo povo, para representar esse povo. E esse povo existe. Foi o que o Silvio Almeida falou no discurso dele, não é, Anderson? Vocês existem. E hoje vocês têm um representante, o que eles fazem? Eles querem caçar esse representante. Eles querem deixar vocês sem voz. Então, é revoltante. É revoltante. Nem te falo. São vários parlamentares que passam esse. Eu acompanho essas candidaturas pretas, tem coisas absurdas, você não faz ideia. Paula Miguel em Campinas, Beni Brioli no Rio de Janeiro já precisou sair do Brasil. Você tem casos com a Luana Alves, casos com a Mônica Seixas, e tem o maior dos casos, né, que é o da Marielle Franco. Então só isso já explica muito do que a gente está falando aqui. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.